Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso MielomaCast. E o papo hoje é sobre estudos clínicos ou pesquisas clínicas. É a mesma coisa? A gente já vai saber já. E para tirar todas as dúvidas que vocês mandaram para a gente tem um bate-papo super legal hoje com a Luciana, que é a gerente de pesquisa da Clínica São Germano. Luciana, obrigada por estar aqui participando. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, falar sobre pesquisa clínica que eu amo de paixão. Você quer se apresentar? Olha para aquela câmera e se apresenta, fala o teu nome inteiro. Sou Luciana, minha formação acadêmica, eu sou biomédica e eu fiz um curso de pesquisa clínica na época de graduação, porque na graduação nós não temos muito a matéria pesquisa clínica, né? Eu lembro que na época foi uma sexta-feira chuvosa, aquelas matérias eletivas que você tem que fazer para cumprir hora. E eu vi lá a pesquisa clínica, eu falei assim, quer saber? Eu vou lá. Vou ver o que é, que eu não sei o que é. Aí você gostou? E eu me apaixonei. E eu falei, gente, que legal. Era uma coisa que não sabia, porque na época não se falava muito. E eu até tinha uma professora da faculdade que falava, pessoal, vê um pouco sobre pesquisa clínica, vou estudar. É uma profissão nova no mercado, principalmente para biomédico, porque até então era muito farmacêutico na área. E aí eu falei, nossa, me apaixonei. Então, desde a época da faculdade, eu já me preparava para entrar nessa área. Então, quando de fato eu entrei no mundo da pesquisa clínica, eu me apaixonei totalmente. E estou até hoje. E é um prazer, assim, trabalhar com pesquisa e acompanhar tudo, acompanhar os pacientes. Então, é algo assim que me completa. Bom, então vamos começar a tirar as dúvidas que todo mundo tem, né, sobre esse tema. Pesquisa clínica, estudo clínico é a mesma coisa, não é? Mais ou menos. Não pode, porque todo mundo fala pesquisa. Pesquisa clínica, na verdade, ela é a obtenção dos dados através do ser humano, né? E aí a gente usa o ensaio clínico justamente para obter esses dados. Então, no ensaio clínico, nós vamos ter os dados referente à eficácia e segurança de medicação nova ou de tratamentos que já existem, combinação nova serão feitas a partir disso. Mas, no dia a dia, a gente usa eles como semelhantes, né? A gente fala pesquisa clínica, fala ensaio clínico, Estudo protocolo clínico. Então, no dia a dia... A gente chama de estudo clínico. Estudo clínico, né? Então, no dia a dia, eles acabam sendo semelhantes. Né? Mas é só esses detalhezinhos. Olha a dúvida do pessoal, a implicação da participação em estudo clínico. Bom, a gente sabe que a gente vive um aumento com muitas drogas para mieloma, né, em desenvolvimento, muitas combinações sendo testadas. A gente sabe que existem vários tipos de estudo. Então, a primeira dúvida que o pessoal tem é a seguinte. Bom, para participar de um estudo clínico, né? Quais são os passos que uma pessoa tem que tomar? Então, a primeira dúvida deles existe um momento certo para a pessoa buscar um estudo clínico? Ou hoje existem vários tipos de estudo, isso não necessariamente a pessoa que já não tem mais o que fazer? Eu acredito que esse momento, na verdade, ele é muito particular do participante, do paciente. E, ao mesmo tempo, normalmente, o que acontece, né? Quem apresenta isso para o participante, para o paciente, é o médico. Né? Normalmente o que a gente vê no decorrer do dia a dia, né? O médico apresenta as possibilidades terapêuticas que esse paciente tem no caso do mieloma, né? O que ele pode apresentar para aquele paciente? O que tem aqui disponível para ele no Brasil, no plano de saúde, no SUS? O que ele pode usar? E, ao mesmo tempo, oferecer um estudo clínico. Falar assim, olha, eu tenho esse estudo com essas drogas, que talvez sejam drogas que não são disponíveis aqui no Brasil, e que naquele momento, para aquele paciente, é muito importante ele poder ter acesso a essas medicações. Então, isso, na verdade, acho que é uma combinação, né, do paciente com o médico, se o paciente vai se sentir confortável, o que ele já tem de informação sobre o que é pesquisa clínica, como é que isso vai ser conduzido. Então, eu acredito que, na verdade, seja um conjunto, né, para ele poder tomar essa decisão de, fato, participar do estudo. Mas você tocou num ponto interessante, porque o papo nosso é justamente para a gente entender se o médico não fala e o paciente quer falar. Porque é isso que a gente tem feito muito, sabe, Luciana? A gente tem levado informação e falado para o paciente, vai atrás, se informa. Porque muitas vezes o médico não refere o paciente. Você sabe disso, né? Sim, é verdade. Às vezes o médico não fala e o paciente não sabe. Não. Então, minha pergunta é,
eu sou um paciente, eu só posso participar do estudo se meu médico for participante do estudo? Não, e eu te falo, há 10 anos eu estou na pesquisa clínica, em centro de pesquisa. Então, o perfil tem mudado muito. Porque antes, realmente, era algo que o médico apresentava para o paciente. Hoje em dia, não. Hoje, ele nos liga para perguntar se tem estudo para ele. E muitas vezes ele até sabe os estudos, porque é divulgado, né, em internet, divulgado, clinical trials está ali para falar o que tem, o que não tem. E hoje em dia, o perfil é o paciente procurar o centro de pesquisa. Ele procura e ele quer saber se ele pode entrar num estudo clínico. E isso mudou muito com os anos, justamente por conta das divulgações que são feitas. Sim, eu sei que a gente tem falado para os pacientes às vezes falam, entrei em contato com a clínica tal e falei... E aí a gente sempre fala, pede para o seu médico fazer um relatório do que você já fez de tratamento, facilita. E mesmo assim, não é garantia, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente queira participar, estou lendo aqui, mas eu nem preciso dessa cola, porque eu já sei de cor. Você está ali, eu quero participar do estudo. Como é que eu posso fazer para saber se eu posso ou não? Então, o que são critérios de inclusão e exclusão, né? Isso. Quando os pacientes ligam para a gente usa esses termos que para a gente é comum, mas para o paciente não é, né? Então, o que é o critério de elegibilidade, né? Ele é o critério que define o perfil do paciente para entrar naquele estudo e usar aquele tipo de medicação. O que é esse critério? É o que o paciente já usou de linha de terapia anterior, se ele usou inibidor de proteasoma, se ele usou anti-CD38, se ele é um paciente refratário, se ele é um paciente recém-progredido. Então, tudo isso conta como elegibilidade de um participante de pesquisa, que é definido nos critérios de inclusão e de exclusão de estudo. Então, por isso que a gente pede o relatório, para ver se aquele paciente ele tem o perfil para estudo que está aberto. Quando a gente fala que está aberto, também às vezes eles não entendem. Como assim aberto? É aquele momento do estudo que a gente fala que ele está recrutando, que a gente pode selecionar novos participantes. Então, deixar bem claro esses termos que para a gente é comum, mas para eles não. Então, os critérios, eles definem o perfil do paciente que pode entrar para o estudo. E aí vamos pensar assim, ó. A gente tem critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, não adianta o paciente dar um ok lá em todos de inclusão, porque se ele tiver um que não de exclusão, ele já não entra. Ou vice-versa. Então ele tem que ter todos de inclusão ali definidos, de acordo com o protocolo clínico, que isso não é geral, ele é particular de cada estudo, particular de cada indústria farmacêutica, se for estudo de iniciativa de investigador, os critérios eles nunca são únicos. Quem que define os critérios? Depende de quem financia o estudo, a indústria farmacêutica, porque já vem com o protocolo pronto para a gente, né? O protocolo ele já vem desenhado, ou se é um estudo de iniciativa do investigador, o próprio médico que desenha o estudo, mas o centro de pesquisa, ele não escreve o protocolo. Também não pode mudar. E a gente não pode mudar. Às vezes a gente pode sugerir algumas coisas, como médico, conhecedor da área terapêutica que trabalha, e às vezes ele vê, quando a indústria farmacêutica mostra o protocolo de primeira mão para a gente, ele fala, olha, isso daqui não vai dar certo. Ele tem essa autonomia de poder sugerir também algumas modificações. Entendi. E é seguro participar desse estudo clínico? É seguro, é segura. Na verdade, a pesquisa clínica ela é regida por normas e regulamentações lá do futuro, desde o pós-guerra, né? Então, tudo isso tem se desenhado ao longo dos anos. Então, o paciente, ele é totalmente dedicado à segurança. Então, tudo que é relacionado à segurança do paciente, isso é muito definido. E nós que temos a obrigação de manter essa segurança do paciente no estudo clínico, né? E aí, aqui a gente não tem, né, estudo clínico com placebo, né? Tipo, ou você recebe uma droga ou você não recebe um... Os de mieloma não vejo mais. Já vi, já tive estudo com placebo. Hoje não pode mais. Hoje não vemos mais. Então não tem o paciente risco, né? não fica sem o tratamento, né? E quando tem um estudo, ele tem mais de um braço, né? Explica pra gente como é que funciona. Porque não é assim, olha, eu vou entrar no estudo da droga X. Não. A droga X, não. Como é que é? Uma droga só? É um braço só? Dois? O que é um braço? Isso tudo depende muito da fase do estudo. Porque, aliás, a fase do estudo, ela também garante essa segurança ao paciente. Porque a cada estudo, a cada lançamento de dados de cada fase,
ela permite que haja as fases subsequentes para fazer o estudo. Então, é muito comum no estudo de fase 3, nós temos que a gente fala de braços, né? Que a gente fala para o paciente que ele vai ser randomizado, que vai ser aleatório. Então, normalmente, na fase 3, quando se trata muito mais paciente, que a gente tem um número maior de paciente, é quando a gente faz essa comparação, que a gente fala dos braços, justamente para saber da eficácia dessas medicações, né? Um medicamento que tem superioridade em relação ao outro. Então, normalmente, a gente vê isso quando tem esses braços do estudo, né? Então, sempre vai ter uma terapia de um lado que já é consagrada versus a outra que é nova. Experimental, exatamente. Tá. Mas isso é o fase 3. O que é o fase 2? O fase 2, na verdade, ele vai tratar menos pessoas e, na verdade, ele vai ver a tolerabilidade da droga, eficácia e segurança. Então, tem mais de um braço. E normalmente tem um braço só. Tá, e eu estudo mesmo, para ver tolerância, dose, efeito Isso, exatamente, isso. O que acontece se um paciente, por exemplo, entra no estudo fase 2, que fase 1 é muito inicial, a gente nem faz, né? A gente tem fase 1. Hoje a gente já tem feito fase 1, sim. Fase 1 é antes. O que é o fase 1? Isso, fase 1, na verdade, a gente vai ver a dose, a tolerabilidade máxima que tem da dose daquela medicação. Tá. Então, ela é mais para definir a dose, né? Tá. Então, eficácia e segurança fica para os outros. Então, na fase 1, a gente vai ver mais o quão suportável é a dose mínima e a máxima. Então, a gente testa isso em menor quantidade de pacientes. Então, às vezes tem estudo que a gente coloca um paciente, 2. Então, faz a verificação, né? Eles em algum momento fazem levantamento de dados para saber se vai poder ir para fase 2. E aí o fase 2, então, já aumenta um pouquinho Já o número de aumenta um pessoas. pouquinho, isso. Vai ver como é que eles toleram, como é que são os efeitos. Isso, eficácia, segurança. E o que acontece se um paciente entra no estudo? Eu vou perguntar um por um, tá? Porque tem muita dúvida. Se o paciente entra, por exemplo, no estudo fase 2. Então, fase 2, e aí ele não dá certo, ele começa a ter efeito, ou não responde ao tratamento, e o mieloma continua evoluindo, né? Tô falando de mieloma porque a gente sabe que cada um, nós estamos falando do mieloma. O que acontece? Ele sai do estudo e aí? O que acontece? Levando a particularidade do paciente e da doença no paciente, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Então, o que acontece? O paciente em estudo clínico, ele é muito avaliado. Ele é muito diferente do paciente da rotina, que vai mensal no médico, que faz avaliação de doença a cada 2, 3 meses. Não, no estudo clínico é tudo mais detalhado. Então, assim, tudo que o paciente sente, se ele falar assim, doutor, hoje eu senti mais sono, já pode ser um evento adverso da medicação que ele está tomando. Então, é tudo muito captado. O paciente ele fica muito próximo da equipe, dos médicos, justamente para a gente pegar tudo o que ele está sentindo. Então, ele é muito avaliado. E as visitas dele são muito frequentes. Então, ele vai uma vez por semana. No começo, ele vai muitas vezes no centro. Então, quem mora fora não consegue. Quem mora fora da cidade onde está sendo feito estudo não consegue participar? Também ou dá para entrar pela internet? Consegue participar, sim. Isso é tudo em conjunto com a indústria farmacêutica, a questão dos custos, o que consegue ser feito. A gente tem muito paciente de fora de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, dá para fazer consulta, teleconsulta, dá para fazer exame na cidade mesmo? Na verdade, os exames, eles não são feitos na cidade do paciente, porque nós temos contratos com laboratórios parceiros e quando a indústria farmacêutica chama o centro para fazer o estudo, nós temos os laboratórios próprios. Então, é algo que, para não dar viés nos resultados, né, da pesquisa. Então, ele precisa ficar uma frequência com a gente. Então, a gente precisa que tenha o custo para esse paciente, justamente para ele conseguir ficar em São Paulo, para ele conseguir se deslocar. Então, quem é de fora de São Paulo consegue fazer aqui com a gente também. Ou talvez faça no lugar mais próximo, né? Por exemplo, mora na Bahia. Mas lá no Rio Grande do Norte tem aquele estudo também, né? O que fica mais próximo para o paciente ou o médico que ele se sente confortável em tratar. Os custos são sempre cobertos do deslocamento ou nem todo isso? Sim, isso é uma questão contratual com a indústria farmacêutica. Quando faz a negociação do contrato, hoje em dia, como tem essa questão de transporte aéreo, esses transportes na cidade, hotel, então isso já fica no contrato com a indústria. Então, coisas a mais que os pacientes precisam, eles precisam do reembolso.
nossa disposição demonstrar esses gastos. E aí tem uma conversa, tem uma questão burocrática para avaliar esse paciente e ele poder inserir no estudo. Você viu que legal, gente? Se você mora fora numa grande cidade, mesmo assim você pode ter os seus custos cobertos para chegar até um centro, até um hospital, até uma clínica, onde esteja sendo feito o estudo clínico. Isso é muito legal. Isso, né? isso. Porque a gente sabe que, principalmente para um paciente tratado pelo Sistema Único de Saúde, muitas vezes o estudo clínico é o que ele tem. Porque o que acontece é que, às vezes, né, quer dizer, a gente vê isso. Até um estudo que você fala, olha, o braço X vai com a medicação nova, o braço Y vai com a medicação com uma combinação mais antiga, aquela combinação mais antiga para o paciente do SUS é inédita. Exatamente, né? É uma oportunidade que ele não vai ter no SUS. Então, ele vai, qualquer braço que ele estiver, ele vai estar tratando super bem. É verdade. Então, e assim, eu como estou há muitos anos, eu já consigo ver essa mudança, né? O perfil do paciente, né? Imagina, há 10 anos atrás, o paciente não viria da Bahia para tratar em São Paulo. A negociação era muito mais difícil também. Mas as coisas mudaram bastante, né? A questão da informação. Então, e realmente, né? Para sair um pouco dos centros satélites, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e conseguir captar realmente o Brasil inteiro. Porque a gente sabe que os centros de pesquisas, dependendo da área terapêutica, né? Tem mais nos Paulo Sul, né? Então, fica mais difícil. O pessoal do Norte, não tem tanto centro de pesquisa. Às vezes, nem todos os centros são selecionados. Então, tem toda essa questão. Bom, então a gente já falou da informação do que é um fase 2, fase 1, fase 3, dos critérios de inclusão e exclusão. Mesmo assim, quando o paciente manda para vocês um relatório, às vezes ele pode ter que fazer algum exame, não é? Para complementar. Como é que funciona isso? Isso. Quando ele vai fazer o exame para o estudo, porque aí, por exemplo, a gente faz uma pré-avaliação, né? A gente faz uma pré-avaliação desse paciente. Se tem algo, a gente já verifica se ele tem os critérios. Pode ser que a gente queira ver mais alguma coisinha ali, né? Um hemograma, por exemplo, ele está com hemograma de 3 meses atrás. Vamos ver mais um atual para ver como está a tua HB, como é que está a tua plaqueta, porque eles são critérios que definem a entrada do paciente no estudo. E às vezes o pessoal fala assim, nossa, um hemograma. É um hemograma. Esse hemograma é verdade. Teve um paciente que veio conversar com a gente, muito bravo, porque ele estava tentando entrar no estudo em São Paulo, não era na Clínica São Germano, era em outro lugar, e disse que a médica prometeu que ia dar certo e tal. Ele mandou o relatório e tal. E aí foram pedidos alguns exames exatamente, né? E ele falou, olha, chegaram à conclusão que desses 1 mês e meio, a minha doença estava voltando, e me tiraram, não deixaram participar, ele estava muito bravo. Mas... E é justamente fizeram um hemograma, desconfiaram, fizeram eletroforese, enfim, a doença estava começando a voltar. Então, ele não pôde entrar no estudo, porque era um estudo que era o estudo para quem estava em remissão. Então, a gente sempre gosta de explicar que o fato de você olhar e falar, eu tenho todos os critérios, não quer dizer que você vai conseguir entrar, não é isso? Passar por uma avaliação. Né? Porque justamente é importante verificar tudo isso. Né? Porque uma coisa que é simples, um hemograma, uma HB. Normalmente, o estudo pede uma HB 8, você está com 7,9. Hemoglobina. Está com 7,9, não entra. Não entra. Então, tem tudo isso, que são esses critérios de elegibilidade que a gente fala tanto, né? Critério de inclusão. Se você não tem todos os critérios de inclusão, não entra. Então, quer dizer, você pode estar sujeito a ter que repetir algum exame. Exatamente. Ou fazer um exame adicional, caso a equipe ache que precisa. Exatamente. E ainda tem o dentro do estudo clínico. Isso é uma pré-avaliação para verificar a entrada no estudo. O paciente assina o termo e quando ele assina o termo de consentimento, a partir desta data, ele vai começar a fazer os exames do estudo. Entendi. Que são com os nossos laboratórios, que é com o laboratório do estudo. E aí é uma outra etapa que vai confirmar mesmo que aquele paciente tem os critérios. Bom, então, se a pessoa está assistindo a gente e fala, puxa vida, né? Eu quero participar, eu não sei como fazer, meu médico nunca vai me referir. E aí, nós estamos agora na MF desenvolvendo uma área toda de divulgação de estudo clínico, porque, lógico que a gente sempre coloca lá número de estudo no site americano, né, no clinicaltrials.gov, mas a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue traduzir o site inteiro, é difícil de procurar,
né? Então, a gente está trazendo agora para o nosso site todos os estudos que estão recrutando. Quando não estiver mais recrutando, a gente coloca em andamento, coloca o número de referência dele, né, no Clinical Trials, e a gente está começando a divulgar os centros participantes. Então, vamos dizer que uma pessoa esteja olhando e fala, nossa, eu quero participar, eu vi um estudo aqui em São Paulo, tem lá na Clínica São Germano. Aí, o que o paciente faz? Ele vai entrar em contato com você. Isso, geralmente eles entram em contato comigo, Tá. porque o contato fica comigo. Esse primeiro contato nós vamos conversar, vamos ver de onde o paciente... Você tem ideia do que vai acontecer depois que a gente colocar esse podcast no ar? Com todo mundo vendo que a Luciana é a responsável gerente de pesquisa clínica na São Germano, na Clínica São aí Germano. a gente faz esse primeiro contato, conversa com o paciente, né? Para conhecer um pouquinho o perfil desse paciente, se ele vai vir com acompanhante, se é um paciente que normalmente vem sozinho, porque tem muito paciente que fala assim, não, eu vou sozinho, não tem problema. Tem paciente que precisa de um acompanhante, então vamos ver onde ele mora, vamos conversar sobre o que ele está usando atualmente, qual que foi a última linha de terapia, o que ele já usou, para a gente poder ter ideia de onde esse paciente pode entrar do estudo. Então, eu vou pedir o relatório médico. O relatório médico é muito importante, ele é imprescindível, porque é nele que vai me contar a historinha do paciente, né? Então, não tem como o paciente... O médico dá o relatório, esse paciente pedir? Dão, eles dão. Eu nunca tive problema, assim, de o médico falar, não dou, eles dão. Viu, gente? Você tem que pedir o relatório médico. Tem que pedir. É o direito do paciente também, né? De ter lá escrito, sim, eu digo porque assim, tem que ser... Às vezes, mas não pode, eu sei o que eu tomei. Eu sempre falo, não, gente, tem que ser o relatório médico. O relatório médico, vamos dizer assim, é oficial, né? É o oficial. E aí, eles conversando com vocês, enviando vocês, podem avaliar para ver se existe algum estudo que ele possa exatamente. participar. Essa avaliação, quem faz é a médica. Já não sou eu que faço. A médica que faz essa avaliação clínica do prontuário, do relatório do paciente, para já verificar se é um paciente com critério. Tá, mas sempre o contato é através de vocês, porque isso se replica em outros centros, né? Sim. Sempre vai ter uma pessoa responsável por pesquisa clínica, no hospital, numa clínica. Então, o procedimento é o mesmo para todos os lugares, né? Quer dizer, a pessoa pode mandar para onde ela acha que é mais perto para ela, para poder fazer uma avaliação, Isso, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente está fazendo também. Todos os estudos que a gente for publicar, nós vamos entrar em contato com o investigador principal, né? Ou às vezes são dois, para a gente conversar, falar, olha, nós estamos divulgando, então, para a gente entender exatamente como que a gente pode facilitar, porque eu acho que hoje tem tanto estudo vindo aí, tem tanta coisa nova, que é um momento muito importante para os pacientes poderem participar, né? E eu acho que hoje eles estão bem mais maduros para isso. É como você falou, eles já entendem que é uma coisa, que é um tratamento seguro, né? Mais uma dúvida. Vamos dizer que você entra, a pessoa vai lá, procura, vai entrar no estudo clínico. Tem o braço A, que vai receber o medicamento XYZ, e o braço B, que vai receber uma outra combinação. A pessoa não sabe em que braço ela está, ou ela pode saber em que braço ela está? Não, ela sabe que braço ela sabe. É estudo aberto. Geralmente, os estudos para mieloma, eles são abertos. Tá. Pelo menos os nossos lá. Eu peguei muitos poucos estudos, sei que o paciente não sabia, mas a maioria sabe que está tomando. Quando é double blind, essas coisas. É, double blind, né? Que não sabe, mas os atuais é aberto. E aí, o que acontece se o paciente, vamos dizer, ele caiu num braço da terapia tradicional, e do outro lado está a terapia com medicação nova. E ele entra nesse braço tradicional e ele não responde. O que acontece? Então, nos estudos clínicos, já tem desenhado no protocolo. E como esse paciente ele é muito acompanhado, a cada mês ele faz o exame de avaliação de doença que a gente fala, que é o free light, que é a imunofixação, as eletroforeses. Então, mensalmente, ele vai ter essa resposta. Se ele está respondendo, se ele já está começando a progredir. Então, o que acontece se ele não responder? Se ele não responder, ele sai do tratamento do estudo como se fosse na rotina. Ele vai parar de fazer aquele tratamento e aí a médica dele vai dar outra sugestão. O médico dele. O médico vai dar outra sugestão do que... Tá, mas ele não vai para o outro braço, ele não vai... Não. É isso que tem estudo que não tem crossover. Ele não respondeu, ele acaba saindo do tratamento do estudo. Ele não sai do estudo. Porque às vezes os pacientes confundem, né? Sai do estudo, sai do tratamento. Ele sai do tratamento, mas ele continua no segmento, no follow-up com a gente.
Então, não tem como ele ir pro... Não Você tem fala, puxa como. vida, eu queria a droga nova, caí na droga antiga, não deu certo. Não tem Não como. tem como. Entendi. Bom, o paciente está lá em tratamento. As perguntas difíceis. Ai. O paciente está lá em tratamento com uma droga X, né? E o paciente é paciente do SUS. E ele está em tratamento com essa droga que está dentro dessa garrafa de água. Aí o estudo acaba, ele está indo super bem. Só que agora, como é que faz o acesso dele? Como funciona? Pós-estudo. Como é que funciona? Então, pós-estudo, nós temos lá também, tá? E também é uma questão contratual com a indústria farmacêutica. Já aconteceu de ter estudo que não faz pós-estudo, né? Mas como é que acontece? Vai seguindo com o paciente, aí chega o momento que aquele estudo está na hora de finalizar. Já conseguiram os dados suficientes, já deu o tempo determinado, já coletaram a quantidade de eventos adversos que precisava para o estudo, então eles vão terminar o estudo. E aí, como é que funciona? Vamos ver os pacientes que ainda estão em tratamento e vamos verificar a resposta dele. E o que eles fazem? Eles fazem o pós-trial, que é o pós-estudo. Então, a gente começa de novo, assina o contrato com a indústria, que vai ser fornecida a medicação para esse paciente. Enquanto ele estiver respondendo. Enquanto ele estiver respondendo. A gente tem Se não houver esse acordo, aí acabou. Mas nunca aconteceu com a gente lá. A gente sempre teve o pós-trial. E tem um paciente que está com a gente desde 2015. Olha, Desde 2015. já no pós-trial, Tá. pós-estudo clínico. Exatamente. Eu perguntei isso porque, enfim, eu conheço uma pessoa, nem aqui é fora do Brasil, mas a pessoa participou dos estudos imagina, da lenalidomida, 1900 e bolinha, né? Quando há 15, 18 anos atrás. E participou no estudo lá, né? E quando terminou, tá tomando até hoje. Tá tomando. Tá tomando até hoje com manutenção. E deu certo. Então, gente, é uma dúvida que os pacientes falam. O que vai acontecer comigo se o estudo acabar? Isso. Eu vou ficar sem a droga se eu ainda estiver respondendo, né? Isso é muito importante também. Assim que o paciente entra no estudo, isso já está esclarecido para ele. Está esclarecido no termo. Então, pode ser que esteja escrito que não vai ter. Pode ser que também já tenha. Então, agora nós vamos falar de um assunto importante. É o termo. O termo de consentimento. Fala pra mim. Essencial no estudo clínico. Um termo de consentimento, ele é um documento que ele vai formalizar a entrada do paciente no estudo. Então tem que ler muito bem, né? Tem que ler muito bem. E Não assim, vale olhar e falar, pá, Não. tá, já assinei. Porque tudo que você tiver de dúvida depois, não adianta. Assinou, tá E assinado. assim, é uma leitura cansativa? Porque são Bem muitas comprido. páginas. E os termos, às vezes, eles tentam deixar realmente, né, um pouquinho mais fácil a leitura, sem muita linguagem técnica, para todo mundo conseguir acessar de uma forma mais tranquila, mais leve para ler. Mas realmente, ele tem muitas páginas, porque nele vai estar escrito tudo que o paciente vai ter com a medicação. Então, tem paciente que às vezes fica um pouquinho assustado, né? Fala, nossa, eu vou ter... Não é que você vai ter isso. Mas, em alguns relatos posteriores, foi descrito em literatura, depois do estudo, que pode ter. Então, é importante você saber, né? Então, é importante já não ir com essa trava de, nossa, eu vou ter isso, olha que horror. Não. É o que a gente fala, né? É a bula do remédio. A gente sempre usa esse exemplo, né? Se todo mundo for ler bula de remédio, não toma nada. Né? E o termo é assim, tem que estar com paciência para ler, porque é uma coisa importantíssima para o tratamento do paciente. A gente também sempre fala para um familiar ler, né? Para também compreender como vai seguir com esse tratamento. Então, o termo, ele é imprescindível na vida de paciente de pesquisa clínica. Então, tem que ter uma leitura com cuidado, entender. Entendeu? Tem dúvida, pergunta. Tirar dúvida com a médica, pergunta, ela vai responder com um time de coordenação, as questões das logísticas, dos exames. Então, é um momento muito importante entre a equipe que vai acompanhar esse paciente, o médico e o paciente, e os familiares também. Não, é importante, né? Eu acho, assim, é legal você estar falando tudo isso, porque eu acho que, assim, praticamente todos os estudos de mieloma, tirando Catine, que é em hospital, a clínica Sérgio Hermano participa. Então, isso dá para vocês uma base muito grande, né? Com os pacientes. Sim, nós estamos na maioria dos estudos clínicos de mieloma, então
E a Eu experiência... estava conversando com a doutora Vânia, eu falei, tal estudo, eu estava aqui... Não, não, a indústria está errada. Aí eu fui atrás e estava errada. Então, eu acho que isso dá para vocês uma experiência muito grande, né? Nesse dia a dia. E a gente tem visto, realmente, às vezes o paciente fala, olha, entrei em contato com a clínica e, enfim, estou fazendo, eles estão me ajudando. Então, é importante a gente passar essa mensagem para todo mundo do Brasil inteiro, né? Que dá para participar do estudo, mesmo se o seu médico não referir, não sugerir a você. Sim. Né? Então, acho que o importante, a gente sempre fala que o paciente, ou o familiar, ou o cuidador, ele tem que estar na frente do tratamento, junto com o médico. A gente fala que é ele no banco do motorista do carro, né? Não é que a gente quer que ele defina o tratamento, não é isso, mas é trocar ideia. Isso, conversar. É conversar. Né? É falar, olha, eu tô vendo que tem uma coisa aqui diferente. Será que eu posso usar isso daqui? Para hoje, talvez, será que vai ser legal para eu usar? E o médico e o paciente, vamos dizer que o paciente ele esteja, sei lá, vou supor, está lá em Sorocaba. Aí ele fala, quero participar do estudo. Aí manda o médico fazer relatório, o paciente entra em contato com vocês. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ver cada vez mais, né? Com o número de estudos que estão vindo, Sim. A gente precisa do paciente ativo. E aí, o médico, aquele médico de Sorocaba lá, que nós estamos usando de exemplo, ele vai deixar de ser médico do paciente? Não, ele não deixa de ser médico do paciente. Isso não acontece. Então, assim, o médico, ele acompanha, de certa forma, também, como o paciente está tratando. E quando, realmente, se ele não respondeu o estudo e precisa voltar, ele retorna com o médico que estava acompanhando ele. Então, ele não vai mudar de centro de tratamento. Então, agora eu me trato na clínica X, onde eu estudo clínico. Não. Não, ele não acontece isso. A não ser que depois o paciente fala, gostei daqui. Não, mas também se é um paciente do SUS, você é um paciente do SUS. Não, ele volta. Ele volta à instituição de origem. É isso, né? É isso. Tá. E o médico dele, ele fica sabendo como está indo o paciente no estudo? Fica. Então ele não vai perder o contato. Ele não perde o paciente, contato, né? Não. E assim, a minha experiência até com as médicas que trabalham com a gente, elas são médicas excelentes. Então, elas têm contato com o médico, se precisar até tomar uma conduta diferente, fora até do estudo, elas se falam, elas se conversam. Isso é muito, muito legal de assistir, né? Até essa parceria entre os colegas, né? Não é porque o medo que às vezes o paciente tem, que fala, mas o meu médico não vai ser meu médico, então por isso que ele não vai me mandar. Eu acho que hoje a gente tem que entender que não. Houve uma época em que existia essa preocupação. Sim. Que o médico achava que ele ia perder o paciente, né? E o paciente e o médico, né? Mas hoje em dia mudou muita coisa, né? Eu acho que sim. E o que não mudou, gente, está na mão de vocês mudar. Porque a gente pode dar todas as ferramentas. Mas quem tem que ir lá apertar o parafuso são vocês, né? Então, por isso que a gente está tendo esse papo aqui. A gente vive um momento muito legal para o mieloma. Muita coisa nova vem vindo, muita coisa boa, muito medicamento promissor, né? E então, entender bastante sobre estudo clínico, entender bastante sobre como participar, estudo clínico, pesquisa clínica, ensaio clínico, chamem como quiser. É muito importante. Por isso que esse papo aqui, eu acho que é tão essencial nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim, então... eu também acho. Eu estava ansiosa para participar, porque é uma forma de, até quem trabalha em centro de pesquisa, poder contar como é o dia a dia, poder explicar como é que a gente faz essa seleção, como é que são os passos, né? Alguém do centro de pesquisa mesmo, que de fato põe a mão na massa ali, explicar um pouquinho como acontece. Na verdade. Então é isso. Você quer deixar uma mensagem final? Porque assim, o que eu vou fazer? Né? Eu vim aqui com as dúvidas que todo mundo mandou. Mais dúvidas vão surgir. Então, você quer saber mais coisas do estudo clínico, quer que a Luciana volte? Manda mensagem pra gente, comenta no podcast que a gente traz a Lu de volta, tá bom? Qual é a mensagem que você quer deixar? Olha naquela câmera, conta pra eles o que você quer deixar de mensagem. Olha, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que se vocês tiverem interesse, para vocês procurarem sim um estudo clínico, um centro de pesquisa, para buscarem,
porque pode ser uma alternativa muito boa de tratamento para vocês. Então, é só ir buscar, só procurar o centro que vai conseguir te atender, conversar com o teu médico também é muito importante. E é o que a Cris falou, a gente está numa fase, assim, muito boa de estudo. Então, tem muitas drogas novas disponíveis. Então, é um momento muito bom agora para procurar mesmo e verificar se tem os critérios para poder entrar nos estudos. Não que esquecer dos critérios para eles não ficarem chateados depois. Não há dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Luciana, obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.